Olá, pessoal do segundo ano aqui do Colégio Santa Rita, tudo bem? Mais uma vez eu com vocês aqui, professor Tupinambá, para mais uma bateria aí de resolução de exercícios, ok? Bom, nossa aula 9, né? E hoje eu vou trazer exercícios aqui para ser resolvidos, tá? Sobre o nosso tema, que vai ser flor, fruto e semente, tá? Então, nós vamos trabalhar resoluções de exercícios inerente a essa parte aí da flor. Bom, na aula passada, eu tinha colocado raiz, caule e folha, que são os órgãos que nós chamamos de vegetativos, ou seja, aqueles órgãos que vão estar relacionados, por exemplo, com o quê? Com a questão da sobrevivência, tá? Como assim, professor? A raiz vai tirar do solo água e sais minerais, o caule, através do xilema, vai conduzir até as folhas vão realizar aí, as folhas vão realizar fotossíntese, a fotossíntese já realizada, agora seiva elaborada, vai descer pelos vasos, pelo floema, para todas as partes da planta, então vai garantir o quê? A sobrevivência do organismo, que no caso é o vegetal. Enquanto que o flor, fruto e semente, eles vão garantir aí a perpetuação da espécie, por quê? Porque estão relacionadas com a reprodução, e aí nós chamamos de órgãos reprodutores. Raiz, caule e folha, órgãos vegetativos, flor, fruto e semente, os órgãos reprodutores aí das plantas, tá? Mas isso, quando eu falo flor, fruto e semente, eu estou falando principalmente angiospermas. Se eu disser estróbilo e semente, eu estou falando gimnosperma. Então, nós vamos ver algumas particularidades aqui durante a resolução dessas questões, tá? Então, dando continuidade, nós vamos para a primeira questão aqui, e aí nós temos o seguinte: a flor é a estrutura reprodutiva de muitas espécies vegetais e é importante para a preservação delas. Sobre essa estrutura, assinale o que for correto. Bom, os verticilos florais das angiospermas são constituídas de corola, tépalas e gineceu. Eu não posso considerar essa alternativa como correta, porque quando eu falo de verticilos florais, eu estou falando de corola, eu estou falando do cálice, que são formados por sépalas, de corola, que são formados por pétalas, do gineceu, que é a parte feminina, e do androceu, que é a parte androceu, que é a parte masculina. Gineceu feminina, androceu masculina, certo? Então, faltou aí. Se você me perguntar o que é tépalas, eu vou dizer que é um conjunto de pétalas mais sépalas, tá? E que entra na formação do perianto, que seria o invólucro da flor, formado por cálice e corola, mas na verdade o que está faltando aqui, principalmente além de corola e gineceu, estava faltando o que eu chamo de cálice, faltando o que eu chamo de gineceu. Gineceu tem androceu, então eu não posso considerar um. 2. Quando eu falo 2, 0,2, eu tenho algumas flores, o fato de o androceu e o gineceu amadurecerem ao mesmo tempo garante uma floração mais prolongada e uma maior produtividade de frutos. Não, isso não tem nada a ver, não. Até porque o que eu posso garantir uma maior produtividade de frutos? Aí eu tenho que ver se o local onde eles estão, se o terreno é fértil. Se não for, tem que ser feita uma correção por forma de adubo. Tá? Para quê? Para que a planta adquira mais estruturas, mais nutrientes para favorecer aí o processo de frutos, a planta ter uma boa produção de frutos. Então, não posso dizer que é uma simples questão de o aparelho reprodutor masculino ou feminino amadurecer ao mesmo tempo. Então, nada a ver. 4. O androceu é constituído por um conjunto de estames, local onde são formados os grãos de pólen. Aí está correto. Tá? Então, a quarta, assertiva, totalmente correta. Então, aqui é uma questão de somatório, eu também não vou entrar, né? Não tem assim lá no final dizendo dê como resposta correta as alternativas, o somatório das alternativas corretas, até porque a gente vê que dobra cada uma aqui. Mas, isso à parte, a protandria ocorre quando os estames amadurecem antes dos pistilos? Bom, estames está no androceu. Pistilos é do gineceu. Então, protandria é o amadurecimento do órgão reprodutor masculino primeiro do que o feminino. Então, isso é correto. Professor, se fosse o contrário, o amadurecimento dos pistilos
antes dos estames, ou seja, do gineceu antes do androceu. Aí eu chamaria protigenia. Protigenia, ok? Então também está correto a oitava assertiva e a 16, a flor. Assim como o estróbilo das gimnospermas é um ramo especializado em que há folhas férteis, esporófilos que formam esporângios. Sim, correto. Eu só não vou considerar o estróbilo uma flor, tá? Mas ele é a estrutura reprodutora das gimnospermas aí. Então, da 4 até a 16 estão corretas. Se eu fosse fazer o somatório, daria aí 28, tá? Como resposta correta se ele exigisse aí o somatório. Bom, na segunda questão, nós temos aqui a flor da planta produtora de ervilhas, piso sativo, apresenta pétalas modificadas que se fecham e escondem os estames e o pistilo. Característica fundamental para as pesquisas sobre hereditariedade, que foram realizadas por Gregor Mendel no século XIX. O fato dos estames e o pistilo estarem escondidos sob as pétalas, então você teria que pegar as pétalas, abrir e você observar. Outra coisa interessante, se ele está dizendo que tem estames e pistilos aqui, juntos na mesma flor, então eu tenho um caso aí de flor hermafrodita, tá? E aí ele diz, o fato de estames e o pistilo estarem escondidos sob as pétalas proporciona, isso eu estou falando se eu observasse aqui, preste bem atenção, na mesma flor, aí eu teria um caso de flor hermafrodita, tá? Quando elas são separadas, aí eu não digo. Agora me vê aqui uma coisa interessante. Bom, se você pode ter flor no vegetal, pode ter o vegetal aonde ele apresenta a flor vai ser, tem na mesma flor a parte masculina e a parte feminina, então você tem aí uma planta hermafrodita, tá? Mas pode acontecer também de uma planta apresentar flor masculina e flor feminina, ou seja, uma só masculina e outra só feminina na mesma planta, tá? E aí ela também não deixa de ser, o vegetal em si não deixa de ser monóico, tá? Mas quando ela apresenta o vegetal ou só flor masculina ou só flor feminina, aí ele é dioico, tá certo? Bom, aí você tem aqui, nessa segunda questão, a alta diversidade genética em função da fecundação cruzada, vamos retornar aqui ao enunciado para facilitar melhor o entendimento. Então, vamos lá. O fato de os estames e o pistilo estarem escondidos sob as pétalas proporciona à planta o quê? Alta diversidade genética? Não. Isso aqui seria o que vai provocar a fecundação cruzada, né? E letra B. Capacidade de autofecundação em função da compatibilidade de gametas? Sim. Então, se ele tem essa autofecundação, e se isso ocorre aqui, sim, é uma planta hermafrodita, porque tem os dois sexos aqui na mesma flor. Então, você vai ter aqui o sistema reprodutor masculino e feminino. Bom, se é da mesma flor, não vai ter tanta diversidade genética. O interessante seria vir de uma outra flor, de uma outra ervilha. Então, a capacidade de autofecundação em função da compatibilidade entre os gametas, essa aqui é a resposta correta. Bom, diversidade genética nula? Não, porque aí seria impossível também, até porque está ocorrendo fecundação cruzada. D, geração de indivíduos considerados clones? Não, porque aqui seria um caso de reprodução assexuada, o que não vem ao caso aqui. Dependência do meu líquido para encontrar gametas, isso não existe nas angiospermas. Então, a letra B é a única que vai responder corretamente a segunda questão. Bom, a polinização de plantas é um processo essencial para a manutenção de populações no ambiente natural e pode ocorrer através de vários agentes. A polinização realiza... Aí é o seguinte, o que é a polinização? De uma forma bem simples, é o transporte do grão de pólen da antera até o estigma da flor. Essa polinização, quando ela é realizada pelo vento, eu digo que é uma polinização anemófila, ou um caso de anemofilia. Se for por inseto, entomófila, ou um caso de entomofilia. Se for por morcego, que é a pergunta aqui do nosso enunciado,
eu digo que é quiropterófila ou quiropterofilia, já respondendo a questão. Se for por pássaro, ornitófila ou um caso de ornitofilia. Mas tem livros, né, que só trazem até no máximo aqui. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque existe a considerada malacófila ou malacofilia, que é realizada por moluscos, tá certo? Então, não esqueçam que, além dessas aí, existe a malacófila, tá? Ou malacofilia, realizada por moluscos, ok? Vamos adiante. Quarta questão. Nós temos aqui na quarta questão, é o seguinte. Entre as prendas com a natureza, alegrou este mundo onde há tanta tristeza? As belezadas flores realçam em primeiro lugar, é um milagre de aroma florido. Vinícius de Moraes, Rancho das Flores. Bom, em relação às flores citadas no poema, assinale a alternativa correta. Bom, são estruturas reprodutivas? Sim, não de gimnospermas, e sim de angiospermas. Quando se falar de gimnosperma, eu vou lembrar de estróbilo, ok? Estróbilo não é uma flor, como a gente vê ali na angiosperma. Então, não vamos considerar flor. Letra B. Após a fecundação, a flor murcha, perdendo o cálice, a corola e o androceu, permanecendo apenas o ovário, que se desenvolve e dá origem ao fruto. É verdade, e o fruto verdadeiro, ele é oriundo do ovário. O fruto verdadeiro, ele é oriundo do ovário. A semente é produto da fecundação do óvulo, ok? Então, letra B responde corretamente a quarta questão. Na letra C, diz, as flores das dicotiledôneas apresentam o número de pétalas igual a 3 ou múltiplos de 3. Não. Apresentam múltiplos de número de pétalas igual a 4, tetrâmeras, 5 pentâmeras ou múltiplo desses números, tá? E aí, o que acontece? Essa alternativa ela vai estar errada. Então, eu olhando as flores e observando esse padrão de pétalas, eu sei diferenciar o que é uma planta, uma angiosperma monocotiledônea de uma angiosperma dicotiledônea, ok? Bom, existem mecanismos capazes de facilitar a autopolinização em plantas, como flores hermafroditas, como, por exemplo, o amadurecimento dos estames e óvulos em diferentes épocas. Bom, se esse amadurecimento ocorrer em diferentes épocas e se ela é hermafrodita, não vai ser interessante. Por quê? Como é que ela vai se reproduzir, tá? Se está em épocas diferentes? E se ela tem um mecanismo para autopolinização, e de que adiantaria polinizar se um está maduro, o outro não está? Então, letra D está fora. Em flores polinizadas por insetos, o androceu fica no interior da folha, de modo a recolher o gameta feminino trazido pelo corpo dos insetos visitantes. Bom, os insetos visitantes vão trazer o gameta masculino. Vão trazer, por exemplo, o grão de pólen, que é o gametófito masculino, dentro do qual vai estar o gameta masculino, que são seus núcleos ali. Ok? Então, letra E também está errada. Bom, nós temos aqui na quinta questão uma figura de uma flor. Obviamente, eu consigo ver claramente aqui a parte feminina, o ovário, o óvulo e o estigma. Mas também consigo ver a parte masculina, o filete, tá? A antera e o conjunto todo que eu vou chamar de estame. Então, ela é uma flor hermafrodita. Aí nós temos, analisa as proposições representadas na figura 4. Bom, eu coloquei aqui e também coloquei a figura aqui, para a gente estar olhando as assertivas e comparando com a flor. Então, nós temos o seguinte. Você vê que a mesma figura só está um pouco diminuída, mas isso não vai empatar em a gente resolver a questão, não. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o seguinte. Nessa quinta questão, por exemplo, o que eu vou trabalhar nela aqui? O esquema representa uma flor hermafrodita? Está correto. Corretíssimo.
Bom, e eu já expliquei, né? O receptáculo floral, em algumas espécies, pode se desenvolver e originar frutos? Nunca, 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 nunca. Fruto verdadeiro tem que vir do ovário. O que o receptáculo floral pode originar? Um pseudofruto. Tanto o receptáculo quanto o pendúculo. Professor, me dê exemplos. O pendúculo, por exemplo, origina aquela parte carnosa do caju que a gente come, que na verdade é o pseudofruto, porque o fruto verdadeiro é a castanha, porque vem aqui do ovário. O receptáculo floral, como é que ela origina aquela parte carnosa da maçã e da pera que a gente come, por exemplo, porque aquela parte mais interna que a gente não come é onde é o fruto verdadeiro. Então a 2 é falsa. A flor esquematizada é típica do grupo das gimnospermas, falso, é angiospermas. As pétalas podem servir como elementos atrativos no processo de polinização? Sim, por conta da cor, por conta de aroma que vão exalar e aí atraindo os agentes polinizadores como morcego, como pássaros, insetos, enfim. No estigma ocorre a fixação do grão de pólen, sim, ele vai se fixar bem aqui, então ele vai crescer, ele vai germinar, originando o que se chama de tubo polênico, se acoplando bem aqui a um orifício chamado micrópila, do qual o seu núcleo espermático vai descer para se fecundar com o núcleo aqui do óvulo. E aí ocorreu o que? A fecundação. Lembrando que nas angiospermas existe uma dupla fecundação, o que vai originar o endosperma triploide, que é o endosperma vai ser o tecido que vai nutrir ali o embrião. Então, endosperma triploide só nas angiospermas. Gimnosperma é diploide. E o óvulo fecundado pelo grão de pólen dá origem ao embrião. Não, ele vai dar origem à semente. Dentro da semente, a semente é formada ali, se for um cotilédone, monocotiledônia, 2 cotilédones, dicotiledônia, tá? Mas no cotilédone você vai observar o que? O embrião ali, tá? E a parte nutritiva, que é do endosperma. Então, o que o óvulo fecundado, na realidade, forma é a semente, é todo o conjunto. Então, por isso que eu vou com a alternativa D, 1, 4 e 5, me dando aí as alternativas corretas. Sexta questão, temos aqui o seguinte, na sexta. Os frutos são classificados em vários tipos, dependendo de sua origem no desenvolvimento. Na sua maioria, os frutos são derivados de um único carpelo, ou de vários carpelos fusionados, denominados frutos simples. Bom, o interessante aqui é que ele já está me dando um conceito rapidinho básico do que é um fruto simples, como também agregado e múltiplo. Então, fruto agregado, resulta de uma única flor que tem mais de um carpelo separado, cada qual formando um pequeno fruto. E um fruto múltiplo desenvolve-se de uma inflorescência, um grupo de flores fortemente agrupadas. O que é inflorescência? É quando você tem inúmeras flores formando uma única peça como se fosse uma única flor. E, na verdade, essa flor é um conjunto de inúmeras flores. A exemplo disso aí, o girassol. A exemplo disso também, o abacaxi. Então, quando perguntar em relação às informações acima, assinale a alternativa que contém, respectivamente, um representante de fruto simples, fruto agregado e fruto múltiplo, aí nós vamos ter a letra D como resposta. Então, a ervilha é um fruto simples, tá? Então, seus frutos de um único carpelo ou de vários fusionados. A framboesa é um agregado, então resulta de uma única flor, que tem mais de um carpelo, ou seja, mais de um ovário. E o fruto múltiplo vem de inflorescência, que é o abacaxi. Então, vai ser inúmeras flores, tá? Cada uma com seus ovários ali, e no final formando uma peça única. Que, na verdade, cada partezinha ali, que a gente vê separadinha ali no abacaxi, é um fruto. Todas elas unidas, aí você tem o resultado da infrutescência. Na sétima questão, pede para a gente analisar. Então, muitas vezes, você diz para alguns alunos que a pimenta é um fruto, que o tomate é um fruto, e aí às vezes, é verdura, não, é fruto. Até porque ele tem semente, até porque essa semente é protegida por fruto, que é característica de angiosperma, e vem do ovário, tá? E às vezes gera dúvidas, né? Existem frutos secos, existem frutos
carnosos, né? Aí você vai diferenciar também de acordo com a classificação baga, dropa, tá? Várias classificações aí. Então, o tomate é um fruto carnoso? Sim. A beterraba é um exemplo de raiz tuberosa? Com certeza. Os caules de todas as plantas são aéreos? Não, porque existem os subterrâneos e os aquáticos, senta falsa. A semente de feijão tem 2 cotilédones? Com certeza, que faz com que ela seja uma dicotiledônea. Aí eu vou pegar aqui. Se você pegar o feijão, ele estando dentro da vagem, ela toda fechadinha, aí você vai ter o quê? Você vai ter o fruto. Mas se você tirar o carocinho do feijão ali, aí você vai ter a semente. Entendido isso? Bom, e nós vamos já falar em outra questão sobre o que é, mas eu posso até dizer agora. O feijão, tá? Os frutos, vou generalizar um pouco, podem ser classificados em deiscentes e indeiscentes. O que é um fruto deiscente? É que ele se abre com maturação, naturalmente. Então, você vê isso com o feijão. Quando a vagem resseca, a parte externa da casca, né? Solta só. Indeiscentes que nunca vão se abrir espontaneamente. Outra coisa que nós observamos em frutos é que existe o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo. Então, dependendo do fruto, a gente pode comer o epi, o meso e o endo. Ok? Então, vamos para a próxima questão. Aqui a resposta correta dessa sétima foi a letra D. Tá? E aí a gente vai agora para a nossa oitava questão. Então, na oitava diz o seguinte. O fruto do piquezeiro apresenta gosto inconfundível. Tem seu nome ligado às suas características botânicas. Etimologicamente, a língua tupi, pi significa casca, qui significa espinho. Então, contém normalmente entre 1 a 4 caroços por frutos. Cientificamente, chamado de putâmens. O caroço é composto por um endocarpo lenhoso, com inúmeros espinhos, contendo internamente a semente ou castanha, e envolto por uma polpa de coloração amarelada intensa, carnosa e com alto teor de óleo. Bom, considerando as informações sobre o piquezeiro contidas no texto, as características das sementes, assinale a alternativa correta. Bom, o piquezeiro é uma árvore lenhosa que produz flores, com toda certeza, é uma angiosperma, então essa é a característica. Então, eu posso dizer que a letra A está correta, né? Mas ele só quer a correta, então só vai ter ela. Então, o erro da B. A polpa comestível do piqui equivale ao epicarpo? Não, aqui tem que ser o mesocarpo. Bom, piqui, como eu já disse, é uma angiosperma, então letra C fora. O endosperma dentro do caroço do piqui tem a mesma ploidia que o tecido nutritivo das sementes das araucárias, não porque o endosperma de uma angiosperma é triploide. O endosperma de uma geminosperma, que é o caso das araucárias, é diploide. Letra E. O fruto do piquezeiro é um pseudofruto. Porque o caroço não é um pseudofruto, porque o fruto do piquezeiro se forma do ovário. Ok? Ele é um fruto verdadeiro. Então, vamos para a nona. Na nona, nós temos, com relação à produção dos frutos pelas angiospermas, considere as afirmativas a seguir. Então, primeira, o pimentão e o milho são chamados de frutos indeiscentes, uma vez que não se abrem? Bom, fruto indeiscente, eles não se abrem espontaneamente, mas não é o caso do milho ali, tá? Então, está fora de cogitação. Aqui só se enquadra o pimentão nessa classificação. Então, 2. O caju é um pseudofruto derivado do pedúnculo da flor e não do ovário da flor. Verdade, falei isso lá atrás. 3. O aroma é um exemplo de Perdão, pessoal. A amora é um exemplo de infrutescência, ou seja, é um conjunto de frutos derivados de inflorescência? Bom, essa aqui, ela está errada, tá certo? Então, a amora, ela não vai se enquadrar aí numa inflorescência. Ela estaria mais para um fruto agregado. 4. Os frutos são formados a partir do desenvolvimento do grão de pólen? Os frutos são formados a partir do desenvolvimento... Peraí, pessoal. A amora é um exemplo de inflorescência, ou seja, um conjunto de frutos derivado de inflorescência? Não, essa daqui ela vai estar correta, tá? Então, só corrigindo aqui, ela vai estar correta. Agora, a 4. Os frutos são formados a partir do desenvolvimento do grão de pólen? Não. O fruto é formado a partir do desenvolvimento do ovário. Então, como resposta correta aí, nós só vamos ter a 2
e a 3, que é a letra D de dado. 10ª, método de quebra de dormência de sementes. Então, frente à necessidade urgente da reposição da vegetação nativa ou recuperação de áreas desmatadas, a compreensão da biologia reprodutiva das espécies nativas se tornou de fundamental importância dentre os vários fatores a serem estudados. Existe a produção de mudas, que é o rompimento de dormência das sementes. A dormência de sementes é um processo caracterizado pelo atraso da germinação, quando as sementes, mesmo em condições em condições favoráveis, umidade, temperatura, luz e oxigênio, não germinam. As sementes são estruturas vegetais que protagonizam aspectos evolutivos das plantas. Com relação às sementes, é correto afirmar: bom, as sementes são estruturas de resistência das plantas que contribuíram para a conquista do ambiente terrestre. É verdade. Não é à toa que existe aí o que se chama de dispersão de sementes, que vai fazendo com que o vegetal vá povoando ainda mais, expandindo aí, certo? A área de ampliação aí dos vegetais. Bom, as sementes são estruturas exclusivas de angiosperma, não porque existem gimnosperma. O fruto que envolve a semente participa diretamente da nutrição dos primeiros estágios de nutrição do embrião, não porque ali é o endosperma que vai fazer isso logo no início. A parte comestível do pinhão corresponde ao mesocarpo, triploide da semente. Bom, mesocarpo eu vou encontrar, a estrutura encontrada em fruto. Tá? Outra coisa, não existe triploide aqui, nessa questão aqui da gimnosperma. Pinhão é a semente aí de uma gimnosperma. A existência de sementes nas plantas é condicionada pela presença de flores completas? Não necessariamente, certo? A semente, ela vai se formar, o que é importante ter na flor? O ovário, e dentro do ovário o óvulo, ok? Então, letra A é que responde corretamente. 11ª, um estudante colocou 20 sementes de feijão em uma vasilha com água para que ocorresse o processo de embebição. Então, a embebição é a água adentrar na semente, que é um dos fatores que vai aí contribuir para a sua germinação. E após 24 horas, retirou-se as sementes e colocou-as em 2 frascos, um deles contendo terra e outro algodão. Colocando em cada um deles 10 sementes, ambos foram mantidos úmidos, colocando pouca água, e de 1 até 2 dias após as sementes começarem o processo de germinação, em ambientes diferentes. As estruturas que continham reservas nutritivas e que garantem a germinação de sementes, bom, só vão encontrar em cotilédones. A resposta é simples, porque é o que vai formar aí as sementes, tá? Por que não pode ser brácteas? Porque quando eu falo de brácteas, eu estou falando de folhas modificadas, tá? Que apresentam coloração viva, que apresentam coloração variada, sendo um atrativo para insetos polinizadores, que também pode estar associada à inflorescência. Quando eu falo de hilos são fissuras observadas em órgãos, em vísceras, mas quando eu vou para o lado da botânica, aí você tem uma cicatriz deixada na semente, no ponto de inserção do funículo do óvulo, tá? Esse funículo é um órgão pendicular que vai suportar o óvulo vegetal aí. Quando eu falo de catáfilos, são folhas modificadas que vão formar, que formam aquela parte comestível da cebola, por exemplo, e acúlios são falsos espinhos aí, tá? Então, resposta cotilédones. Questão 12, nós temos aqui exemplos abaixo que apresentam características comuns e outras particulares. Então, carrapicho, por incrível que pareça, é um fruto seco. Tá? Dente de leão é esquênio com um estilete muito fino, com pelos sedosos. Tá? Então, aqui você tem um exemplo de sementes aladas. Tá? Isso daqui, por ele ser pegajoso, facilita a sua dispersão. Aqui a dispersão pelo vento. A banana em penca, mamona em cacho e mamão com sementes. Bom, e aí você vê inúmeras sementes. Então, significa dizer que aqui tinha inúmeros óvulos. Assinale a afirmativa incorreta. Bom, zoocoria é típica para 2 exemplares mostrados. Se você me perguntar o que é zoocoria, seria o transporte e a dispersão das sementes por animais, tá? Então, a zoocoria é típica para 2 exemplares mostrados. Sim, você tem aqui, tá? E você tem também quando o animal se alimenta, se ele comer, por exemplo, semente, ele pode defecar um momento e aí, sem nenhum problema, aquela semente cai no lugar
e germinar, tá? A dispersão anemófila ocorre em apenas um dos exemplares. Olha aqui. Todos os frutos, mas todos são frutos, mas apenas 4 contêm sementes. Aí, apenas todos são frutos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, apenas 4 contêm sementes. É interessante essa pergunta e está correta, porque a banana aqui no caso, aqueles pontinhos pretos que a gente vê, são óvulos não fecundados, ok? Eu posso encontrar banana com sementes? Sim, mas é mais difícil assim de você ver no dia a dia, beleza? Nenhum dos representantes apresenta autocoria para as suas sementes. Bom, o que seria essa autocoria? Seria um mecanismo próprio de dispersão das sementes, tá? E cada um deles vão ter sim. Então, essa daqui é a incorreta, ok? E para encerrarmos, questão de número 13, um grupo. Vejam que é uma questão antiga, já de 2012, mas eu fiz questão de colocar porque ela é bem interessante. Ó. Um grupo de alunos separou todas as sementes de uma melancia, contabilizando 300 sementes. Considerando que todas as sementes continham embriões e tecidos nutritivos, pode-se afirmar corretamente que o número de núcleos masculinos que participam da formação de todas essas sementes foi. Boa parte dos estudantes iriam para 300. Só que a resposta correta é 600. Por que 600? Porque quando se fala em gametófito masculino, grão de pólen, e quando se fala do crescimento e germinação dele, vai descer por ali 2 núcleos germinativos. Então, quando ele se fala de núcleos, que número de núcleos masculinos, como cada grão de pólen vai ter 2, então, o número de núcleos masculinos que participaram da formação de todas essas sementes foram 2, porque um fecunda o óvulo e o outro se une aos 2 núcleos polares ali, formando o que? O endosperma, que é triploide. Isso no caso de angiospermas. Tá? E aí, você tem como 600 a resposta dessa questão, ok? Bom, diante disso, terminamos mais uma bateria de exercício. Agradeço aqui a vocês, tá? Fiquem com Deus, desejo um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.